Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, é o tema. Deus escreverá uma nova história sobre sua vida. Diga comigo, Deus escreverá uma nova história sobre sua vida. Aleluia. Quantos creem que Deus vai escrever uma nova história? Esse é meu Deus, é o Deus que cambia qualquer coisa. Aleluia. Leemos 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: E o jovem Samuel ministrava a Jeová em presença de Eli, e a palavra de Jeová escasseava em aqueles dias, e não havia visão e com frequência. E aconteceu um dia que, estando Eli acostado em seu aposento, quando seus olhos começavam a escurecer, de modo que não podia ver, Samuel estava dormindo em el templo de Jeová, onde estava el arca de Deus. E antes que a lâmpada de Deus fosse apagada, Jeová chama a Samuel e respondeu: Eis-me aqui. El 5. E correndo logo a Eli, dijo: Eis-me aqui. Para que me chamaste? Eli lhe dijo: Eu não hei chamado. Vuelve e acuesta. E ele volveu e se acostou. E Jeová volveu a chamar outra vez a Samuel. E levantou Samuel e vino a Eli e dijo: Eis-me aqui. Para que me chamaste? Para que me has chamado? E ele dijo: Hijo mío, eu não hei chamado, vuelve e acuéstate. E Samuel não havia conhecido a Jeová, e nem a palavra de Jeová lhe havia sido revelada. Jeová, pois, chamou a Samuel a terceira vez a Samuel, e ele se levantou e vino a Eli, e dijo: Eis-me aqui. Para que me has chamado? Então entendeu Eli que Jeová chamava al jovem. E dijo Eli a Samuel: Ve e acuéstate, e se chamare, dirás: Habla Jeová, porque tu servo oi. E assim se foi Samuel e se acostou em seu lugar. 10. E vindo Jeová e se parou, chamou como as outras vezes Samuel, Samuel. E então Samuel dijo: Habla, porque tu servo oi. 11. Jeová dijo a Samuel: He aqui harei eu uma coisa em Israel, que a quem la oíre lhe retinirá ambos ouvidos. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento, dando a glória ao Senhor. Aleluia. Graças ao grupo de alabança. Lucas vai seguir me acompanhando. Amém. Graças a Deus. Que Deus o bendiga. De verdade que quando nós outros não vemos nossos pastores, estranhamos, não? Estranhamos muito, pero graças a Deus aqui estão obreiros do Senhor Jesus que cumprem com a obra, e está nosso pastor Evandro também, que está aqui representando o nosso pastor nesses dias. O pastor não escorreu a fecha, infelizmente aconteceu o que aconteceu em Londres, não? Que foi a perda da reina. Nosso sentimento para toda a família real de aí, não? Que Deus os tenha em consuelo, dê consuelo à família, não? Porque seguramente alguns estão sofrendo. Pero a Bíblia diz: não chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. E nesta manhã alegraremos, porque estamos com o Rei da Alegria, que é nosso Jeová de los Exércitos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu quedo afônico rapidamente, porque os ventiladores a mim me fazem isso com a voz. Sempre quando às vezes eu estou falando e aí vento em direção da minha voz, passa isso, não é da primeira vez. Desde ninho, quando adorava o Senhor, porque quando eu era ninho me gostava adorar o Senhor. Eu alabava, não predicava, pastor Evandro. A coisa cambiou depois do momento que cheguei em Espanha, porque tão pouco eu sabia que predicava. Prediquei uma vez, para dizer que não é predicado, em uma igreja que se chama Casa de la Bendición, que se diz em português Casa da Bênção. Então eu fui predicar uma vez aí, me chamaram para cantar e disse: por que não predicas?
Eu predicar é um pouco complicado. E prediquei nesse dia. E prediquei em Mateus capítulo 5. Empecé a falar das bem-aventuranças. E empecé a falar aí, e o Senhor hizo algo tremendo. Aí um jovem que hoje já temos a mesma idade, eu tenho hoje 40 anos, pela graça do Senhor. Ele também tem a mesma idade que eu. E através desse mensagem, ele aceitou a Jesus. Através do mensagem, ele aceitou Jesus e está firme nos pés do Senhor até o dia de hoje. E está na direção de uma congregação. Então, se tu nunca sabe por onde o Senhor quer te utilizar. Eu pensava que era na adoração, porque me gostava cantar. Eu cantava muito naqueles tempos. Então, inclusive, quando cheguei aqui, eu cantava também, adorava o Senhor. E cantava muito mesmo. Eu gostava de cantar, Meredita acorda, mas essa. Há outras pessoas que nos estão visitando aí atrás também, que não ha visto. E eu cantava naquele tempo e adorava o Senhor também. Pero depois com o tempo, não sei se cambiamos de profissão. Pode dizer assim, de singular, vale? Pero no reino de Deus não há profissão, há escolhidos de Deus e separados de Deus. Amém? Você nesta manhã é um qual que Deus separou para te falar contigo nesta manhã. Então, se Deus quer falar com você nesta manhã, amém? E eu cantava umas canções de Matos Nascimento, que alguns cantores aí vai conhecer, Voz de la Verdade. E eu cantava esses hinos e me encantava cantar essas canções. Eu cantava, quando eu começava a cantar, eu dizia: Senhor, habla através dessa adoração, que alguém venha ser tocado, transformado, que não seja eu que de aparência. Então o Senhor começava a falar através de la alabança, como Deus falou há um momentos, amém? Então quando esse culto começou com a adoração, que é tua oração, começou logo depois da alabança, começou esses músicos tocar com essas manos, a qual Deus ungiu para tocar instrumento, são uma grande bendição, e toca um profundo do coração e da alma do ser humano, e transforma a vida, porque Deus abra através de canções, amém? Então se Deus começou a falar comigo de outra maneira, eu digo: Senhor, agora predicar não é fácil. Era mais fácil cantar, algemas caíram das minhas mãos. Era mais fácil cantar qualquer outra canção do que predicar, né? E depois Deus disse: aquilo que parecia impossível é possível, e Ele hace tudo possível. E disse assim também uma canção que eu cantava: nunca houve noite que pudesse cambiar, nunca houve noite que pudesse impedir ele nascer do sol. Nunca houve noite que pudera impedir ele nascer do sol. Nunca houve. Por isso, desta manhã vai nascer algo novo sobre a tua casa e sobre a tua vida. Só os que crê vão receber nesta manhã. Só os que crê. Aleluia. Hermano, a base da palavra do Senhor é escutar o que Deus quer falar, entender o que Deus está falando. Essa é uma base que temos que ter com nós outros. Eli estava maior e havia perdido os princípios. Estar na casa de Deus todos os dias não significa que você está entendendo o propósito de Deus sobre sua casa ou sobre tua vida. Não significa estar todos os dias aqui dentro desta casa e pensar que está entendendo o que Deus está falando. Essa história começa com uma mulher que estava, que era estéril, não podia ter filhos. Pero ela orava cada vez que ia apresentar o Senhor, ia com sua família cultuar o Senhor, prestava culto ao Senhor cada vez com sua família. Ela ia um pouco triste, porque uma de elas tinha filho, que era Penina, e a outra era Ana. Ana era a mulher de Elcana, era a amada de Elcana, pero não podia ter filhos. E sempre, irmão, há um que está sempre te querendo desmoralizar, poner para baixo, te tirar para baixo, dizer que você não é capaz, que não podemos, que não alcançamos, que não chegamos. Sempre há alguém que te vai dizer para que desista. Para seguir em frente em teus propósitos, só pode duas pessoas ser isto: primeiro, Deus; segundo, você. Se você não entender o que Deus está falando contigo, será impossível que Deus transforme esta vida tua de cautiverio em bendição. Será possível, José, que tu vai sair do cativeiro, de aí dessa prisão, se tu não ouvir o que Deus está falando contigo. Nos tempos de José, dentro da cárcere em Egipto, que ele estava prisionário, era tempo de aprendizagem para ele, tempo de administração, aonde ele ia aprender a administrar, ordenar e cuidar bem das coisas do Senhor, porque ali ele tinha um cuidado com todos os presos daquela cárcere. Ele tinha atenção e escutava os presos da cárcere. Ele começou a escutar Deus falar através do copeiro, através de um panadeiro, e Deus dá revelação em uma prisão. Então se dissesse, eu estou em uma prisão, o Senhor está querendo falar comigo. Então é aí onde eu tenho que parar e dizer: habla Deus,
porque tu servo quer escuchar o que tu tens para mim. E nesta manhã Deus tem algo para ti. Nesta manhã Deus vai cambiar toda uma história da tua vida. Toda a nova geração que vai vir após ti, ou lá que tu está vivendo, tem que ser diferente, porque Deus está falando contigo. Amém, aleluia, glória a Deus. Então se vimos a Samuel em uma situação aqui com Eli. Mas antes disso, não estava falando de Elcana. Elcana começou a cultuar o Senhor todos os dias com sua família. E Ana ia ao Senhor. E todos os dias, todos os anos, e passou 10 anos. E era aí buscando ao Senhor, pero não sabia de que maneira tinha que falar. Até que chega um momento que ele entende da maneira que tem que falar ao Senhor. No capítulo 1 de 1 Samuel, e o versículo 11, diz assim: às vezes quer fazer propósito com o Senhor. Às vezes venimos àquele culto da mesma maneira e saímos da mesma maneira. Ana estava cansada de entrar no culto e sair da mesma maneira. Ana entrava no culto, mas saía da mesma maneira. Pode pôr em pantalla. 1 Samuel capítulo 1, no versículo 11. Então, ela estava cansada. Ela chegou um momento que ela cansou. Ela disse: mira, tenho que cambiar algo em mim. Já estou sabendo porque não me chega a bendição. Já sei porque o Senhor não me está escutando. Irmão, quantos pensam às vezes em uno quando está em meio de uma prova? Pensa o seguinte: diz, Deus não está falando comigo. Sim que Deus está falando contigo. Sim que Deus está querendo falar contigo e cambiar toda a tua história. Pero depende que tu haga um culto ao Senhor. Venimos uma hora a cultuar a Deus. Não venimos a cultuar a nadie, venimos a cultuar a Deus. Então se os problemas de aqui, fora. Manda fora. Echa fora tus problemas. Diz: olha, mira o seguinte. Diz assim, ó: Senhor, diz comigo: Senhor, mis problemas eu pongo delante do altar, porque esta hora que eu tenho contigo, é lá que tu hablarás comigo, e sei que o Senhor cambiará minha história. Aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Então isso aqui diz o seguinte: senão que direis a tu servo, um filho varão. Espera aí, é o seguinte, aqui cambiou um pouquinho ou por quê? Deve ser outra tradução, não? Você não é 1960 não, né? 1 Samuel capítulo 1. E isso um voto dizendo: Jeová de los exércitos, se te dignares a mirar a la aflição de tu serva, e te acordares de mim. Te acordares, não está nem dizendo, tem que acordar não. E te acordares de mim, não olvidareis de tu serva, senão que direis a tu serva, que darás a tu serva um filho varão, e eu dedicarei a Jeová todos os dias de sua vida, e não passará navarra sobre sua cabeça. Hermano, interessante que quando uno está afligido, ele hace qualquer voto. Voltar é fácil. Ana hace um propósito com o Senhor e disse: mira, o Senhor naquele tempo estava escasso das visões. Caso o Senhor não falava, o Senhor estava buscando alguém para falar com ele e dizer o que Deus queria do povo de Israel. E nesse tempo Deus também está buscando pessoas, varões, mulheres de Deus, profetas do Senhor, para que anunciem o que Deus quer falar. Então você és um dele. Por isso nesta manhã abra sua boca e dê glória ao Senhor, porque tu és escolhido de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então se Ana disse: Senhor, dá-me um filho. E o Senhor: necessito de alguém para que escute o que tenho que falar. E não há nada, porque a visão está escassa. Nada tem visão ali. Já se secou dentro da casa, já não está vendo nada. Ele já não está entendendo o que quero falar. Ele já não sabe. Ele está dentro da casa em um culto, mas não está cultuando a Deus. E Ana cultuou esse dia a Deus e disse: Deus, te darei este filho. E o ninho se passou com Ana 4 anos. Nos 4 anos de idade, o ninho é apartado de ela, porque já não estava tomando mais a teta de ela. Já não estava mais aí, então, tomando de sua teta. Então ela disse: mira, agora é o tempo de levar o ninho à casa do Senhor. Pero irmão, sabe o que veio nessa história? Que às vezes eu hago compromisso com o Senhor, eu vou falar de mim.
Não vou falar de você, vou falar de mim, ¿vale? Eu creio que sou o único que às vezes entra nesta condição e logo depois não dá conta de cumprir com o que tem que cumprir. Então depois passa algo e diz: Senhor, ¿por quê? ¿Por quê? Senhor, ¿por quê? ¿Por quê? Solo eu. ¿Por que passa isso comigo? E com o irmão está tudo bem. E por que comigo? Irmão, pensa quais são os votos ao qual você está sendo ao Senhor. Antes de fazer voto, pense bem o que você está voltando ao Senhor. E Ana disse: mira, Senhor, se tu me deres filho, eu não passarei navarra na cabeça de ele será apartado para o Senhor. Será nazireu de Deus. Será alguém apartado para o Senhor. Então Samuel era apartado para o Senhor. Pero Ana agora tinha de cumprir com seu propósito, levar o ninho a la casa de Jeová. E era de costume a gente ir a Eli e levar ofrendas a Eli e entregava a ele as ofrendas. Pero esse dia Ana foi a ser algo distinto. Essa hora chegou o tempo. E ela vai ao encontro de Eli e bate na porta, toca. Eli diz: há sacrifício, pero também há ninho. E este ninho? Eu creio que Eli começou a perguntar, e os que estavam no templo também. E agora este ninho? Perfeito. Ana disse: mira, em aquele tempo a qual você me viste no templo orando e suplicando ao Senhor, e tinha um propósito com Deus, que quando chegar o tempo que meu filho já não tomara de minha teta, pois então eu lo daria ao Senhor, entregaria em las manos do Senhor. Então chegou o tempo, e quando chega o tempo, uno tem que cumprir com o que Deus promete, com o que você prometeu ao Senhor. Eu não sei o que você está prometendo a Deus. Eu não sei qual é a promessa a qual você está sendo com Deus. Tem gente que hace uma promessa e diz: olha, agora eu vou, e se o Senhor me abre esta porta, eu vou permanecer firme no caminho do Senhor. Deus abre a porta, e em seguida o irmão se ouvida. Somos tão distraídos às vezes que olvidamos de lo que falamos. Tão facilmente nos olvidamos de lo que falamos ao Senhor. Dizemos uma coisa ao Senhor e depois cambiamos de história. Depois mudamos toda a história, dizemos: não, deixa para amanhã. Às vezes diz: Senhor, eu vou participar da campanha de orações, são 21 dias de oração e eu estarei orando esses 21 dias. Não importa o que passa, pode estar chovendo que vou. Irmão, Deus é capaz de mandar a lluvia e o frio para ver se tu vai levantar mesmo e tu vai seguir firme no propósito. Quantos estão firmes nos seus propósitos? Amém? Metade da igreja está firme. Agora quero saber outra vez, porque eu creio que não escutaram mais atrás. Quantos estão firmes nos propósitos? Aleluia, glória a Deus. Estamos firmes no propósito, pois aguenta aí. Então ela entregou seu filho e disse: mira, acorda Eli, aquele dia que eu chorava, que você pensava que eu estava buracha, e logo depois falamos e eu te expliquei a situação que era, que eu era estéril, não podia dar filho, mas se o Senhor me der filho, eu lo daria ao Senhor. Este foi o trato com o Senhor, e hoje se cumpre o trato do Senhor. Elcana lleva seu filho à presença do Senhor e entrega a Samuel nas manos de Eli e disse: Eli, agora este ninho cuidarás tu dele no templo do Senhor, porque este ninho é promessa de Deus. Por isso eu digo também nesta manhã: tu filho é promessa de Deus. Aleluia, meu filho é promessa de Deus. A nossa família é promessa de Deus. Cubra seus filhos com as promessas do Senhor. Então Eli agora vai cuidar de Samuel. Ninho com 4 anos, o que vai ser este ninho aqui na casa do Senhor? Tranquilo, deixa-lo que ele é meu. Vai estar comigo. Vai estar agora aqui como um camareiro em esta casa, porque vai me servir. Dá igual a hora que eu chamo Samuel, Samuel tem que vir. Primeiro ponto que eu vejo aqui é a obediência de Samuel. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Samuel tem uma obediência tão tremenda a Eli, que não importava a hora a qual Eli lhe amava. Se passou um tempo, houve um aprendizagem durante esse tempo. Aqui diz que Rove Samuel. Então se já se passou um tempo, isso está indicando que se passou um tempo, já não é ninho. Quando ele entrega, é um ninho. Ela disse: mira, a hora quando o ninho tenha 4 anos, mais ou menos, sobre por aí, pues lo llevarei, porque sacarei ele del peito, e lo darei a hora ao sacerdote. E o sacerdote que cuide dele, porque este é o compromisso que eu tenho com Jeová. Então se ela deixou e la mandei ali, agora empeça, já não é um ninho. Agora vamos ver no capítulo 3, falando do jovem Samuel. E Samuel servia ao Senhor em presença, e Samuel servia a Jeová em presença de Eli. E ele começou a servir.
e começou a andar com ele, e ali ensinando, e dizendo todas as coisas que aconteciam na casa, o que tinha que fazer, seu propósito, a qual sua mãe, a madre havia deixado aí. O mejor sua madre disse: mira hijo, eu tenho a hora, eu imagino Samuel pensando, imagina, se eu correr um ninho de 4 anos, como lo veo que hay uno bem aí, né, mais ou menos, não sei se é porque é chiquito, pero bueno, ele deve ter uns 4 anos, que está lá da irmã de Rosa aí, em frente de Vitor. Eu não sei quantos anos tem Neninho. Quantos anos tem Neninho este? Quantos anos tem Neninho? 4 anos. Os ninhos estão todos do outro lado. Pero quando Deus quer falar, quando Deus quer marcar algo, ensinar algo para mim, para você, Ele faz isso. Amém? Eu vou barrar um momento e mira o que acontecia naquele dia. Naquele dia, Ana disse: Senhor, te vou apresentar meu filho. E meu filho tem 4 anos já. Eu vou entregar em tuas mãos. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E ele veio comigo. E eu vou ensinar a ele como ele tem que andar na presença de Deus. Porque os princípios se havia perdido naquele tempo. As visões estavam escassas. Deus já quase não falava, porque não havia com quem falar. Então, se Deus empieza agora a tratar através de um ninho de 4 anos, ele é entregue nas mãos do Senhor. Mira, que guapo. E o Senhor quer falar contigo como habla com os ninhos. Aleluia. Quantos estão tornando ninho nesta manhã? Torne ninho para entender o que Deus quer falar, porque o processo é duro, o aprendizagem é duro, pero o passar do tempo, o Senhor começa a trabalhar. Deus vai te usar, varão. Tu vai ser predicador, tu vai predicar. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus bendiga a igreja. Que Deus bendiga a igreja. Amém. Glória a Deus. Tu pode barrar? Solito? Muito bem. Aleluia. Tarabassuri andere basere. Se você todavia não está entendendo do que Deus quer fazer contigo, entenda da maneira que entenda, porque Deus está querendo que você escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. 4 anos aprendendo a presença de Eli, servindo a Jeová, e de repente Deus empieza a falar com um jovem nessa hora. Olha esse jovem, já tem mais ou menos uns 14 anos de idade. Já Deus agora habla diferente com ele. Chama Samuel. E Samuel estava acostumado a escutar a voz de Eli. Ele escutava sempre a voz de Eli, mas não sabia ainda todavia a voz de Jeová. Não conhecia todavia Jeová. Então Samuel disse: mira, Eli, aqui estou. Que queres? Dime. Ele disse: mira, não te amei. Que haces aqui? Vou conjunturar isso um pouco para quedar mais claro para nós outros. A ver se entendemos nós outros um pouco mais, e eu também compreendo um pouco mais. Então, ele disse: o que queres? E ele disse: eu não te amei. Hombre, vuelve, dorme e descansa-te. E el niño vuelve e acosta outra vez. La segunda vez de Samuel rápido. A obediência de Samuel era tão grande que ao escutar a voz, e a voz ainda que ele não conhecia, pensava que era de seu maestro, porque ele tinha um maestro que ele estava ensinando. Ele tinha um pastor qual ensinava. Então se ele entendia: o meu pastor me está chamando. Pero agora quem está querendo falar com Samuel é o salmista. El capítulo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, porque Ele me hace descansar em pastos verdejantes. Aleluia, Deus hace coisas grandes sobre tua vida quando você escuta a voz do Senhor, tu pastor. Então ele entendia que ele era o pastor. Samuel entendia que ele era seu pastor e estava chamando. Então ele vai correndo e diz: segunda vez. Irmão, outra coisa aprendemos aqui: quando um está perdendo a visão, quando um está perdendo a direção em Deus, ele não tem fé. Ele não crê que Deus está falando. Ele nem entende o que Deus fala. Ele estava em essa situação. Ele já havia perdido tudo. Tinha os filhos de uma maneira desobediente, que já não sabia nem o que fazer, porque era maior. Já não sabia nem repreender seus filhos, já, porque seus filhos já eram grandes. Já não podia dizer mais nada a seus filhos. Então ele passava de los ninhos. Pero Samuel chegou a ele e disse: oh, mira, tu me ama. Não de te chamar na terceira. Disse: mira, Samuel, quando esta voz vuelva a falar contigo outra vez, quando tu escute esse chamado,
Escúchalo. Pero ele disse uma coisa: se ele não entendia muito bem o que estava passando ali, porque ele tinha dizido, ele podia ter dito: mira, quando Deus te hable, diz o que Ele quer falar contigo. Pero ele disse: se repetir outra vez, agora vem um si de dúvida. Aí vem aquele quando Satanás aparece delante do Senhor e diz: se tu eres verdadeiramente o Hijo de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu eres, porque ele não creia. Eli nesse momento me dá a entender que aqueles segundos de Eli foi o segundo que ele disse: mira, es que não lo sei, eu não entendo o que passa com este ninho, porque comigo não está me hablando essa voz. Esta voz só está hablando a este ninho. Pero Deus, quando Ele vai cambiar uma geração ou a marcar uma nova história, Ele hace tudo novo e começa tudo del zero para arriba outra vez. E o gráfico sube até o céu. E o Senhor habla com ele desde o céu aqui na terra. Ele aparece até em teofania. Aparece o próprio Jeová e diz: oi Moisés, Samuel, eu venho falar contigo, Samuel, porque meu povo ha perdido a visão, meu povo já não tem direção, mas eu vejo que tu queres escutar o que tenho para falar contigo. Necessitava de alguém que estivesse disposto a ouvir o que Deus tem a falar com ele. E nesta manhã Deus está buscando aonde está um varão, aonde está uma mulher que está disposta a ser a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele chama, e sigue chamando. Aquela mesma voz, pastor Evandro, ele está hoje aqui nesta manhã. Aquela mesma voz que estava chamando a Samuel, para ser de Samuel, marcar seu chamado, marcar a diferença para aquela época, ela mesma que quer marcar hoje, em tua vida, em tua casa. Ela mesma. E Samuel estava onde? Estava no templo dormindo. Ele estava nele, sua casa. Mira onde dormia Samuel. No templo, do lado da arca. Então se dá o acordado em uma palavra de Deus que disse nele, Salmo 91, versículo 1. Sabe o que está escrito? Salmo 91, versículo 1. A gente de casa quer escutar. El que habita al abrigo, a la casa de Jehová, lo que está en la casa de Jehová, estava Samuel. A sombra de quê? Del abrigo, a sombra del velo, la separação que tinha. O impotente aí é a arca do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então se Deus estava falando com Samuel, e Deus queria falar com ele de uma maneira especial, para cambiar a geração de Israel, e fazer uma nova história em o povo de Israel, a qual Deus quer fazer contigo. Por isso, põe sobre tus pés. O tempo se acabou. Aleluia. Quando eu digo o tempo se acabou, pastor, sabe o que eu penso? Eu penso naquele dia qual o Senhor desde o céu começará a chamar os seus escolhidos. E os que quedaram dirá: o tempo se acabou. Para escutar a voz de Deus, só os que são obedientes, só os que são como ninho, que escutam seus líderes. Porque por mais que tu líder esteja perdendo a visão, Deus não te deixará pedir, porque ha visto em ti obediência. E quando Deus vê a obediência em tua vida, é onde Ele vai cambiar toda a tua história. É onde Ele vai marcar tu chamado. É onde Ele vai marcar a diferença sobre a tua casa. Amém? Quantos creem nesta manhã que Deus vai fazer isso? Glória a Deus. Pois nesta manhã eu queria só fazer uma oração, e depois o pastor faça a invitação para aqueles que querem aceitar o Senhor. Mas eu quero só fazer esta oração. Senhor, esta manhã foi a manhã a qual o Senhor nos separou para ouvir a tua voz. Entramos nesse culto, Senhor, tristes, abatidos, cansados, carregados, desesperados, oprimidos, sem esperança, sem entendimento, sem vontade própria. Pero Senhor,
não é possível que depois que tu hable comigo, eu venha viver da mesma maneira, porque eu sei que se eu estiver em las águas ahogando, o Senhor não deixará que eu me ahogue. Eu sei que se eu estiver passando por el fuego, o Senhor não me deixará que me queime, porque Ele é meu guardador, Ele é meu Senhor. Oh glória, por isso nesta manhã, Senhor, o culto é diferente. O culto é, Senhor, de agradecimento, porque eu sei em quem temos creído, e hemos creído nesse Senhor, ao que cambia história e geração. Por isso nesta manhã, Senhor, declaramos: os que entraram tristes aqui vão sair alegres. Os que entraram aqui, Senhor, desanimados, vão sair alegres e contentes, adorando e glorificando ao Senhor. Por isso, igreja, glorifica ao Senhor e aplauda o nome do Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus.